Nessa noite eu quero que você e eu aproveitemos a oportunidade para abrirmos as nossas Bíblias no Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes, e embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Amém, queridos? Nessa noite, queridos, nós abordaremos esse texto e entraremos por algumas portas diferentes, às quais talvez você não esteja acostumado a observar esse texto na noite desse dia. E eu gostaria de começar a provocar você, para que nós então avançássemos e pudéssemos compreender o grande drama na alma que Pedro está vivendo. E, ao mesmo tempo, a restauração que então, a posteriori, começou a ser oferecida por Deus. A primeira provocação que eu gostaria de fazer, queridos, a você, talvez te soe preliminarmente como uma pergunta muito óbvia. E a minha pergunta é, você já pensou em desistir? Será, queridos, que essa pergunta, ela pareça óbvia, mas ela possa te soar estranho diante de um texto como esse? Mas eu gostaria de provocar a você nessa reflexão inicial. Todos nós já pensamos alguma vez em desistir. Desistir do emprego, desistir da faculdade, desistir da igreja, desistir de Jesus, desistir do casamento, desistir. Desistir quando as dificuldades se tornam muito agudas, desistir em momentos de inflexão em nossas vidas, desistir em momentos em que nós vivemos profundas dificuldades, quer diante de uma crise ou mesmo diante de situações que simplesmente fogem do nosso controle. Eu e você já pensamos em desistir.
Mas é interessante que diante dessa primeira pergunta, eu também gostaria de adicionar algum tempero a ela e também fazer uma constatação para você. E talvez nessa constatação também você se identifique de alguma forma. E a minha constatação nessa noite é esta: você já percebeu que geralmente pessoas que querem desistir quase nunca querem desistir sozinhas? Mas se elas puderem, elas levam também pessoas consigo para o lugar de desistência? Quero te dar um exemplo a respeito disso que eu estou falando. Imagine você em sua empresa, por exemplo. Você está insatisfeito com algo que você está vivendo em sua vida profissional. Você já percebeu que às vezes nós temos a tendência de querermos levar conosco outras pessoas também que estão ao nosso redor? Você já percebeu que quando nós estamos querendo desistir, nós somente não queremos desistir sozinhos, mas a gente também quer olhar para o lado e de repente dizer assim: olha, veja bem, essa empresa ela não é tão boa assim, o meu chefe não é tão bom assim. Você não concorda? Você não concorda que tudo está indo tão mal e você também deveria desistir assim junto comigo? Você já percebeu, queridos, que sempre haverá ao nosso redor pessoas que querem desistir, mas não querem desistir sozinhas e, se puderem, levam atrás consigo um trem que não é o trem da alegria? Isso acontece na família, isso acontece, queridos, nas relações interpessoais, isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja. Quando o desânimo ele abate a minha vida, quando eu fico muito contristado, quando as coisas não estão dando certo, de repente o caminho mais fácil que tem é eu tentar fugir. E não somente tentar fugir. Quero que você preste atenção nisto. Também ao tentar fugir, eu não quero colocar por sobre mim a culpa de nada. A culpa é sempre do outro. A culpa é do meu chefe. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do pastor, a culpa é daquele presbítero, a culpa é daquele diácono, a culpa é sempre do outro, a culpa é do diabo. Por que não colocarmos a culpa no diabo? Afinal de contas, ele é o enganador, afinal de contas, ele é aquele que está ao derredor, buscando quem possa tragar. Então, quando as coisas da minha vida parecerem então dar errada, eu posso achar alguém, um bode expiatório, menos eu. Então, diante dessas duas primeiras premissas, nós estamos diante de um texto assim, que mostra uma atitude bastante peculiar de um homem bastante conhecido chamado Pedro. E se nós, queridos, pudermos didaticamente dividirmos o texto que nós lemos, nós poderíamos, a título de introdução, dividi-lo desta forma. Dos versículos 1 ao 3, então, os discípulos, eles são contados em um número de 7. E agora eu queria que você pensasse isso. Haviam 12 discípulos de maneira inicial no colégio apostólico de Jesus. Então, quando Jesus então ele vai ser então crucificado, um daqueles discípulos então atrai a morte por sobre si, ficam 11. E ali daqueles 11, 7 estão ali junto ao mar de Tiberíades. 7, Pedro e mais 6, a maioria do colégio apostólico está ali então com eles. Versículos 4 e versículo 5, então fala que Jesus então ele vai à praia e ele se comunica com eles. Versículo 6 a 7, a primeira parte, vai nos dizer que eles então, Jesus ele indica o lado que eles precisam lançar a rede. A segunda parte do versículo 7 vai nos dizer então que Pedro, ao reconhecer Jesus, ele tem então uma reação ali. Do versículo 9 ao versículo 10, Jesus está com uma refeição pronta na beira da praia. Versículo 11, Pedro corre para o barco para buscar o restante dos peixes. Versículo 12, todos aqueles discípulos sabem que é Jesus, mas têm medo de perguntar, porque sabiam no profundo do seu coração quem ele era. Versículo 13, Jesus deu para os discípulos pão e peixe, para que eles se alimentem. E a última leitura, do versículo 15 ao 17, existe o famoso diálogo que Jesus então traz Pedro novamente para perto de si, fazendo aquelas 3 perguntas tão conhecidas por nós. Mas antes que nós, queridos, entremos por essas 4 portas apresentadas neste momento, eu quero que você entenda algo que esse texto está trazendo de informação para nós. E a primeira grande informação que esse texto está trazendo é a seguinte: é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos.
A primeira vez que Jesus aparece aos discípulos é um texto bastante interessante, e ele está constado alguns versículos anteriores, os quais nós lemos neste momento. Eles estão trancados dentro de casa, o texto não fala se todos os discípulos estavam ali, nem os seus nomes, mas eles estavam temerários, eles estavam acovardados, eles estavam preocupados, e de repente, a portas e janelas fechadas, Jesus então aparece e diz assim: paz esteja convosco. Jesus então apresenta-se diante daqueles homens, eles reconhecem, mas uma coisa eu sei na primeira aparição de Jesus: Tomé não estava entre os discípulos. Embora o texto não fale quantos estavam e nem quem estavam, nós podemos ter uma constatação que Tomé não estava. Tanto é que, após então este momento, e ali ainda quando eles estavam dentro de casa, Jesus então não somente comissiona aqueles discípulos para irem, não somente oferece a paz que excede todo entendimento, mas sopra por sobre aqueles homens o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Nada. Porque na segunda aparição, 8 dias depois, aquele dia era domingo, e o outro dia também era domingo, Jesus aparece no mesmo lugar, Jesus aparece a eles, e ali eles estão trancados dentro da casa, com a porta fechada, com as janelas fechadas, e Jesus aparece de novo e diz: paz seja convosco. Mas na segunda aparição ela é diferente da primeira, porque na segunda aparição, entre a primeira e a segunda, aqueles discípulos vão até Tomé e falam assim: Tomé, nós vimos Jesus. Jesus se apresentou diante de nós, nós estávamos dentro da casa, e de repente ali ele apareceu, e a gente nem sabe de onde ele veio, e Tomé diz assim: eu não acredito. Se eu não tocar em suas feridas, se eu não tocar em suas mãos, eu não acreditarei que ele apareceu. E adivinha, na segunda aparição, quem estava? Tomé. E Jesus então, após saudá-lo, ele vai dizer assim: Tomé, toca. E aí você, queridos, imagina o constrangimento de Tomé, porque Tomé falou aquilo não na presença de Jesus, mas agora Jesus, sabendo o que Tomé então tinha dito, não porque os discípulos foram fofocar para Jesus, mas porque Jesus era Deus, ele se apresenta e fala assim: Tomé, toca. E Tomé, então constrangido, ele toca Jesus e ele fala assim: aleluia, é o Senhor mesmo. Aí Jesus fala assim: você só está dizendo isso porque você me tocou? Ou porque você está me vendo? Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram, do que aqueles que viram e não creram. Então, queridos, nós temos agora o terceiro texto, e é o texto dessa noite que nos mostra a terceira então aparição. E aí nós temos algo diferente na terceira aparição. O autor bíblico vai dizer que eram 7 os discípulos que estavam ali: Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e mais outros 2, cujos nomes não são então citados. E é interessante nós notarmos o cuidado que o escritor bíblico teve em colocar cada um deles então nesta cena. Mas o foco principal não são os outros discípulos. Mas uma pergunta, queridos, que é então nos lançada nessa noite, é a seguinte pergunta: o que significa para Pedro, vamos pescar? Porque Pedro, ele estava então com aqueles discípulos, e de repente olhando para o mar de Tiberíades, com aquela turma ali em volta de si, ele olha assim e diz: vamos pescar. E o que esse vamos pescar significa a partir dessas 4 portas que eu queria apresentar então aos irmãos? A primeira porta, a porta do sacrifício; a segunda, a porta do sucesso; a terceira, a porta da liderança; e a quarta, a porta do pecado. Vamos pensar então a partir dos sacrifícios. E aquele homem que agora está sentado olhando para o mar de Tiberíades, ele está convidando os seus irmãos então que estão ali a pescar. Ele está ali assentado olhando para o mar, e quando ele está então olhando para o mar, ele está pensando em toda a vida que ele sacrificou até chegar àquele momento. E o que Pedro sacrificou, meus irmãos? Pedro sacrificou a sua profissão. Quando Jesus chamou, ele trabalhava na empresa de pesca do seu pai, e Jesus então passando em Mateus, e temos esse chamamento, ele deixa as redes. Pedro sacrificou o seu círculo de amizades. Pescadores geralmente são amigos uns dos outros e se comunicam. Ele teve que deixar tudo para trás. Pedro também sacrificou a possibilidade humanamente de ascender como um grande empreendedor no comércio de pescados. Afinal de contas, ele era filho do dono da empresa.
Pedro também, ele fez um sacrifício de investimentos feitos até aquele momento. Porque ele estava crescendo e quando Jesus então chama ele, ele não coloca o barco no OLX. Ele não coloca as redes para vender em qualquer comércio. Mas ele vai dizer que simplesmente ele abandona tudo para trás. Pedro também foi alguém que sacrificou os seus planos pessoais. Pedro também, ele sacrificou tudo aquilo que ele conhecia como zona de conforto. A partir do momento em que ele passa a seguir a Jesus, tudo aquilo que ele dominava, tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele compreendia e entendia, a partir daquele momento não valia mais nada. Porque o chamado de Jesus não era para pescar mais peixes, mas o chamado de Jesus então era para pescar homens. Se a primeira porta então é a porta do sacrifício, por um outro lado nós temos uma segunda porta. Se nós olharmos a biografia de Pedro, quando ele está caminhando com Jesus, e aqui eu preciso que você entenda, que esta palavra sucesso, ela não está ligada ao sucesso humano, mas aquilo que aconteceu com Pedro caminhando junto com Jesus. Em primeiro lugar, Pedro então, ele vê as curas e os milagres que Jesus está fazendo. Se antes ele estava lá no barco e ele só via peixes grandes, peixes pequenos, emenda a rede, conserta barco, ventos ali que balançam o barco e toda aquela situação, agora ele está caminhando com Jesus e está vendo curas, está vendo milagres, está vendo ressurreição e as coisas estão acontecendo diante dos seus olhos. Pedro também, ele está tendo a revelação do Espírito Santo, porque entre os 12, ele foi quem respondeu positivamente e assertivamente, quando Jesus perguntou quem eu sou, e ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também foi aquele homem que andou por sobre as águas. E Pedro fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Haviam 12 discípulos, Pedro, Tiago e João são os 3 mais próximos, e também Pedro sobe ao monte onde acontece a transfiguração de Jesus. E em Mateus 16, do 13 ao 19, Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Se nós observarmos a partir dessa perspectiva, nós podemos ver que Pedro fez os seus sacrifícios, Pedro então lançou para trás aquilo que pertencia a ele, mas agora, de maneira espiritual falando, ele está então adquirindo todas aquelas coisas que estão acontecendo. Pedro é um homem com uma liderança proeminente, Pedro é um dos líderes, Pedro é alguém influente, Pedro é alguém que fala e os outros discípulos ouvem, e todas essas coisas estão acontecendo. Pedro, pela terceira porta, a porta da liderança, ele é esse líder, mas num exercício errado do que aconteceu com ele, ele prefere então, uma vez lá atrás tendo deixado o lugar de conforto e vindo para o lugar de desconforto, abandonando aquilo que ele conhecia para estar diante de Jesus e viver todas aquelas coisas. Quando Pedro então ele erra, o que ele procura fazer então é voltar para o lugar de conforto, e assim acontece com a gente. Assim já acontece comigo ou com você, quando nós estamos empreendendo, quando nós estamos no ministério, quando nós estamos fazendo as coisas para Deus. Ou você nunca disse, ou você nunca ouviu dizer, algum irmão seu dizer a seguinte coisa, até mesmo dentro da igreja: ah não, cansei de ser líder, quer saber? Eu vou ficar quietinho lá no meu canto, vou voltar para a minha zona de conforto. Porque liderar é muito complicado, lidar com gente é muito complicado, e existe uma frase que diz assim: lidar com plantas e animais é mais tranquilo. Gente não, gente é difícil. E aí há uma tendência natural, quando a gente quer desistir, fazer o quê? Vou voltar para o meu sofá, vou voltar para o meu lugar de conforto, não quero mais confronto, quero desistir. Você já deve ter ouvido uma frase assim: ah, quem dera, quando o líder está machucado, e entrar só para ver Jesus e adorar. Eu não quero ver ninguém, não quero ver ninguém, eu só quero ver Jesus. Você está dando risada porque talvez isso tenha acontecido com você, e eu quero dizer, acontece com todos nós. Existe, queridos, uma quarta porta, e essa porta para Pedro foi uma porta dificílima, e trouxe consequências nefastas para tudo aquilo que ele acreditava, que é a porta do pecado. Essa porta, queridos, do pecado, há um peso por sobre a vida de Pedro, porque Pedro sabia o que ele fez, e a culpa esmagava a sua alma.
Pedro, ele não se considerava inocente, uma vez que Jesus tinha advertido que ele poderia fazer aquilo e negar. Se de um lado Pedro ele era proeminente, dizer assim: não, Senhor, contigo estamos agarrados. Na primeira oportunidade ele então fraquejou. No momento da prova ele reprovou. Estava caminhando, viu os milagres, viu as curas, a transfiguração, viu todas as coisas, mas no momento em que ele precisou fazer a prova, ele foi reprovado. E ele se decepciona consigo mesmo, ele se decepciona por ter negado a Jesus, ele se decepciona porque um dia ele foi comissionado para algo que ele não deu conta, ele se decepciona porque agora as suas lembranças o esmagam. Quem é Pedro? Pedro é um homem sentado, olhando para o mar de Tiberíades e pensando: quem sou eu agora? Porque agora eu não sou mais pescador, e agora eu não sou mais o discípulo, quem sou eu agora? Estou aqui com todas as minhas lembranças, todas as minhas amarguras, todas as minhas esperanças, todas as minhas boas memórias, porque como era bom andar com Jesus, como era bom ver o que Jesus fez, mas e agora? Quem sou eu? Quem sou eu, Pedro, no meio do decurso da minha vida, se agora eu abandonei tudo, eu abandonei os barcos, eu abandonei a rede, e quando eu tinha então que acertar, eu errei, e o peso esmagador do pecado está por sobre os meus ombros. Porque ele entende que o peso do pecado é a separação de Deus. E ele se sente dentro de si mesmo uma grande vergonha e um grande sentimento: não valeu a pena. Você, queridos, e eu, quando fizemos grandes sacrifícios em nossas vidas, e em algumas dessas vezes pode não ter dado muito certo como esperávamos dar, algo que vem ao nosso coração é assim: caramba, eu fiz tanto, mas não valeu a pena. Eu me esforcei tanto, mas não passei. Eu esforcei, eu fui, eu tomei chuva, eu tomei sol, tomei granizo, tomei vento no rosto. Ah, como eu me dediquei. Só Deus sabe como eu me dediquei. Mas agora eu percebo que não valeu a pena. Agora eu percebo que todo aquele meu sacrifício, toda a minha correria, todo o meu empenho não me entregou aquilo que eu esperava. Não cheguei ao objetivo almejado. E agora o pecado estava deformando a fé de Pedro. Estava deformando a caminhada de Pedro. A culpa que ele carregava no seu coração estava mudando Pedro, que outrora era tão esperançoso, e agora ele olha para o mar, olha para os seus amigos e diz assim: vamos pescar? E aí é interessante a resposta, que os discípulos falam assim: vamos. Nesse momento talvez faltou amigos para dizer assim: Pedro, acorda, você está doido? Você foi tirado das redes, pescar não é o seu destino. Mas sabe, às vezes a gente se associa com gente que fala assim: vamos, vou desistir. Alguém fala: vou atrás. E alguém fala lá no final: o último fecha a porta. Pedro naquele momento teve a conciliação dos seus amigos por entre essas 4 portas que nós passamos. Mas Pedro agora, queridos, diante das 2 teses as quais nós levantamos a partir desse texto, observando essas 2 aparições, Pedro poderia ter uma das 2 constatações enquanto ele estava sentando olhando para o mar de Tiberíades. A primeira constatação é: se eu estava na primeira ou na segunda aparição, ou nas 2, que Pedro mequetrefe sou eu, que vi Jesus se manifestando dentro de uma casa fechada, e mesmo assim eu não creio. Mas há uma segunda constatação. E a segunda constatação talvez não seja mais fácil do que essa. Sabe qual é a segunda constatação? Jesus apareceu 2 vezes, apareceu para os meus amigos, e eu que sou o líder não vi nada. Que porcaria de Pedro que sou eu. Sabe, queridos, quando dá aquela impressão falsa que quando você saiu a coisa melhorou? Você já viveu isso na sua vida? Você fala assim: rapaz, foi eu sair da empresa, a empresa... mas 2 meses que eu ficasse lá eu ia ser promovido e chutei o balde, e agora que eu saí. Sabe, queridos, essa sensação poderia estar incorrendo em Pedro ali. Porque Pedro está olhando para o mar de Tiberíades e ele fala assim: se os discípulos viram e eu não vi, perdi. E se eu estava com os discípulos 2 vezes e não criei, perdi. Então de qualquer maneira ele perdeu. Então, se você, queridos, vier diante dessa premissa, você vai perceber que Pedro está olhando para dentro de si. E aí eu quero voltar a essa expressão: vou pescar. O que isso significa?
Em primeiro lugar, vou pescar significa jogar a toalha diante de tudo que tinha vivido. Vou pescar, então, foi no momento da prova em que Pedro ele foi reprovado. Ele era conhecido não somente pelos seus seguidores, mas por pessoas de fora. Porque quando do momento da traição, não eram os seguidores de Jesus que estavam reconhecendo Pedro, mas outras pessoas reconheceram Pedro. Jogar a toalha e vou pescar significa que tudo aquilo que eu tinha vivido agora não faz mais significado algum. E agora eu preciso tentar esquecer todas as experiências que eu vivi. E agora, e principalmente diante da queda, nenhuma daquelas experiências agora faz mais significado para mim. O que significa, queridos, em segundo lugar, a expressão vou pescar. Vou pescar significa que mesmo que ele não sendo mais líder, ele ainda exercia um papel de liderança, fosse boa ou fosse ruim. Porque naquele momento ele influencia mais da metade do colégio apostólico que ali estava presente. Vou pescar significa que aqueles discípulos também eles estão ali e eles estão dispostos a seguirem a Pedro, talvez não somente pela idade, porque Pedro cronologicamente era um homem mais velho do que a maioria dos discípulos e por causa daquela cultura, um homem mais velho naturalmente seria respeitado, mas porque Pedro era um homem de influência, um homem que estava machucado, mas um homem de influência, um homem que estava na liderança, mas um homem agora que está diminuto em meio às suas angústias e os seus dissabores. Em terceiro lugar, queridos, vou pescar significa que ele iria descobrir uma noite escura, infrutífera, e ele estava então diante daquilo que ele se propôs a fazer. O versículo de número 3 do capítulo de número 21, quando ele diz então que ele vai pescar e os seus discípulos, então, os discípulos de Jesus decidem acompanhá-lo, a parte B do versículo 3 vai dizer assim: então todos eles subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Agora eu não sou mais um discípulo que presta, e agora eu não sou mais nem pescador que presta. Imagina, queridos, a angústia desse homem. E aí, queridos, é interessante nós imaginarmos essas entrelinhas, porque esse é o drama da alma daquele homem. Ele não é mais discípulo porque ele não está mais na liderança. Ele participou ou não das aparições de Jesus. Agora ele fala, vou pescar, que significa desistir de tudo. E nem para pescar mais eu presto. Imagina, queridos, você que no auge da sua carreira, você então decide mudar de profissão. E aí você fala, vou mudar de área. E aí você fez algo durante a vida inteira, e você vai mudar então de área, vai conhecer uma área nova, aquela área talvez não dê certo, e você fala, vou voltar para a antiga. E quando você volta então para a antiga, aquela não te presta mais. Aí você não está mais nem na nova e nem na antiga. Imagina isso, que dor que aquele homem está sentindo. Ele passa uma noite inteira, e essa noite inteira é uma noite frustrante, uma noite gélida, uma noite infrutífera, uma noite em que ele olha para a rede, e todas as vezes que ele puxa a rede não vem nada. E aquele sentimento, e aquela dor na alma, e tudo aquilo acontecendo com aquele homem. Se eu não presto mais agora para ser apóstolo, nem mais para ser pescador eu presto. Porque era comum que eles pescassem à noite, mas não era tão comum que eles não pescassem nada, que eles viessem com as suas redes limpas. E aquele momento talvez transformou-se em um momento frustrante para a vida dele, porque agora ele se encontra em meio a esse turbilhão. Mas a palavra de esperança nessa noite é que mesmo em meio aos dramas mais profundos da nossa alma, sempre aparece a esperança, e a esperança é Jesus. Jesus aparece na praia. E é interessante, meus irmãos, porque Jesus faz uma pergunta. E Jesus, o texto vai dizer que ele não é reconhecido. Jesus, eles estão a cerca de 90 metros distante da areia. Jesus então chega na praia e fala assim, tem comida aí? E aí a resposta deles é, não tem. E o texto vai dizer que naquele momento eles não reconhecem ser Jesus. Em segundo lugar, queridos, a direção de Jesus ela se manifesta sem nem mesmo termos a capacidade de reconhecermos que é Jesus quem já está trabalhando. Porque mesmo sem reconhecer, o texto vai dizer que Jesus então começa a preparar algo para o momento oportuno.
Então, sabe os dramas da nossa alma quando nós pensamos em desistir, que foi a pergunta inicial desta meditação nessa noite? Saiba, queridos, que quando o teu coração estiver apequenado, estiver então pensando em desistir, eu quero fazer você se lembrar que a esperança é Jesus, e Jesus está preparando as coisas para você. Jesus então é aquela direção que se manifesta, preparando não somente os pães e o peixe, mas Ele é quem diz assim: joga a rede do outro lado. Agora você imagina Pedro não reconhecer o Jesus. Só falta uma carreta passar em cima de mim. Por quê? Para apóstolo eu não presto, para pescador eu não presto. Agora chega um homem na praia e manda eu jogar do outro lado. O que falta mais acontecer? Porque a gente que conhece o texto, a gente entende que é Jesus, mas eles não entenderam. Então você imagina Pedro, um pescador de carreira, que tentou voltar para as redes. Chega alguém na praia e fala assim para ele: do outro lado. É para acabar, só falta isso. Alguém que chega na praia, que manda jogar do outro lado. Eu sendo pescador, o que eu faço agora? E a grande pergunta é, queridos, quando Deus está usando pessoas para falar e dar a direção para as nossas vidas, o que você faz? Porque Jesus estava então ali, naquele lugar. Eles não sabiam que era Jesus, mas ao ouvir uma voz dando uma direção. E a minha pergunta para você essa noite é muito direta. Quando você escuta, queridos, algum conselho, o que você faz? Pedro poderia ter dito assim: que nada, rapaz, pescador sou eu, cadê seu barco? Pedro poderia ter dito assim: não dá ouvido para aquele cara não, que deve ser doido, abandona. Ou Pedro poderia ter a opção que ele teve. Ele olha para os companheiros e de repente ele joga a rede. E quando ele joga a rede, e preste atenção, que ele não tinha se atentado que Jesus estava na praia, eles não tinham reconhecido a voz de Jesus, eles não tinham então reconhecido que era Jesus, mas quando eles ouvem aquela voz, nada muda. Mas quando eles jogam a rede, puxa a rede, João vai dizer assim: é Jesus! E aí sabe o que Pedro faz? Pedro tirou, estava sem a capa, provavelmente sem camisa, joga a capa por cima de si e sai nadando na frente. Ele decidiu ir nadando, e talvez aquele ímpeto em Pedro, quando ele fala assim: é Jesus, e ele sai nadando, ele nem sabe porque ele está nadando, mas ao ouvir que era Jesus, o discípulo amado, dizendo aquela embarcação, eles vão logo atrás, arrastando as redes de Jesus, e Pedro então chega primeiramente à praia. Sabe o que eu aprendo, queridos? Que quando Jesus quer resolver os dramas da nossa alma, Ele não somente vai usar circunstâncias, Ele não somente vai usar as situações, as vozes, os conselhos, mas Ele também vai nos preparar algo, o qual nós não estamos sequer preparados para receber. Quando aqueles homens vão para a praia, Jesus já tem tudo pronto para aquela turma. Peixes já estão sendo assados, e ali o texto não me fala que Jesus tinha uma varinha e nenhuma rede. Pães já estavam ali prontos. E quando aqueles homens se assentam, esse texto é extraordinário, porque ele vai dizer assim: traz uns peixes para a gente. A minha pergunta para você essa noite é, queridos, Jesus precisaria de mais peixes? Mas por que ele pediu peixes para os discípulos? E aqui é um ponto de reflexão muito profunda, e quero apresentar algumas teses, dentre as quais a principal. Que num, queridos, processo de restauração dos dramas da nossa alma, Jesus também nos chama para fazer parte e não sermos mero espectadores de tudo que está acontecendo. Jesus, ele não tinha peixes em falta para que ele dissesse assim: traga peixe. Sabe que o que eu aprendo? Que não é Jesus que precisa da gente, é a gente que precisa de Jesus. E mesmo assim, Jesus fala assim: traz o seu peixinho, está tudo pronto. Mas vem comigo, senta aqui ao redor, participa. Participa deste banquete, porque eu sou aquele que te traz para o lugar de saciedade. Mas ao mesmo tempo você, pensando que está fazendo grandes coisas, não está. Mas eu quero que você participe. Eu quero que você dê o passo. Eu quero que você venha em direção.
Jesus poderia se transportar da praia para dentro do barco, ele tinha poder para isso, ele poderia ficar ao lado do barco em pé, mas ele falou assim: olha, vem, está pronto. Está pronto. E eles precisavam fazer o que? Eles precisavam trazer o barco, eles precisavam ir ao encontro, eles precisaram então se assentar, e Jesus falando assim: olha, traz um peixe. E aí dentre aqueles 7, sabe quem se levanta para buscar peixe? Pedro. Pedro se levanta e fala: agora é comigo de novo, peixe. Aí ele pega aquela rede com 153 grandes peixes. O texto vai dizer que ali a rede está tensionada, mas ela não estoura, ela não rasga. E aí Pedro traz peixe. Pedro está trazendo peixe. Jesus está trazendo restauração. Você traz as tuas orações. Jesus traz a cura. Você clama a Deus. Jesus traz o milagre. Sempre o que ele vai trazer é maior do que você pode apresentar. Ali o texto não diz a quantidade de peixes que Pedro trouxe, mas Jesus quis que eles participassem daquilo, e eles comeram. E agora você imagina aqueles discípulos se entreolhando: eu sei que é Jesus, mas a gente pergunta se é Jesus, se não é Jesus, o que a gente faz? Imagina aquele coração assim fervendo. Eles estão comendo, eles estão diante da mesa, tem pão, Jesus está ali partindo o pão, ele está distribuindo ali, e aquele coração está queimando de novo. Sabe por quê? Porque Jesus está restaurando Pedro, Jesus está trabalhando em Pedro antes de Pedro responder a primeira pergunta. Sabe, meus irmãos, eu preciso entender isso, e nós precisamos entender que antes de nós dizermos o nosso sim para Deus, o Espírito Santo já trabalhou em nossas vidas antes. Então não foi o teu sim que fez a diferença, mas foi o trabalhar do Espírito Santo te levando a fazer esse sim. Antes, queridos, de você entrar com o peixe, antes de você entrar com a oração, Deus já entrou com a providência, porque até mesmo a fé que nós precisamos ter para orar, Deus fala assim: eu te dou. Você quer falar comigo? Eu te dou a oração. Você está sem fé? Eu te dou a fé. Você não consegue orar? O Espírito Santo orará por você com gemidos inexprimíveis. Antes de você vir com a tua necessidade, Deus já entrou com providência, porque Ele é Deus. Amém, queridos? É assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus trabalha. Antes da pergunta e das 3 perguntas contundentes, que talvez você já tenha visto muitas vezes, e por isso eu não quero me alongar nelas, porque o cerne é a grande pergunta: o que quer dizer vou pescar? E a minha expectativa, queridos, nessa noite é que você então desista de ir pescar e faça aquilo que você precisa fazer. Mas, queridos, os nossos vamos pescar, muitas vezes é a descrença do que Deus está fazendo. A gente fala assim: vou desistir. Vamos pescar? Vamos fazer o seguinte: vamos parar por aqui? Vamos ir todo mundo para casa? Acho que hoje o culto não deu certo, não foi muito bom, né? Vamos vender pastel na feira? Eu falo isso com alguns, né? Falam: parar de ser pastor e vender pastel na feira. Vamos fazer outra coisa da vida? Vamos adorar outros deuses? Quem sabe outros deuses não dá mais para a gente do que Deus? Que a gente passa às vezes tanta dificuldade servindo a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, não diga vou pescar. Apresente-se diante da mesa. E em último lugar, queridos, para nós sairmos daqui dessa noite, eu quero dizer a você que Jesus, Ele não somente nos chama para o lugar da saciedade, mas Ele deseja nos restaurar. Porque Jesus foi ali restaurar Pedro. Poderia não ter ido. Poderia ter levantado outros Pedros tantos. Poderia ter levantado uma geração de Pedros mais competentes, melhores, mais versados, mais capazes. Mas quando Jesus ele se aproxima de Pedro, ele vai dizer assim: Pedro, você me ama? Ele vai dizer: Senhor, eu gosto de você. E as 3 perguntas acontecem nesse mesmo tom. Porque Jesus pergunta: tu agapou? E ele diz: tu filéu. Ele diz: você me ama com amor sacrificial? Ele diz: Senhor, eu gosto de você. E mesmo com essa resposta insuficiente, Jesus ele não despreza Pedro, mas ele diz assim: então vem, apacenta. Porque a rede não é mais teu lugar. O barco não é mais teu lugar. A pedra que você está olhando para o mar de Tiberíades não é mais o teu lugar. Teu lugar é comigo. Teu lugar é na minha presença. Teu lugar é andando diante de mim. Teu lugar é vendo as coisas que eu faço. Teu lugar é sendo após mim e caminhando nas minhas pisaduras.
O teu lugar não é voltar para onde os seus pais estão. O teu lugar agora é comigo, porque eu te dei uma nova identidade. Você não é mais Simão Pedro, filho do dono da empresa de pesca do mar da Galileia. Você é Pedro, aquele que pela revelação do Espírito Santo disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então não é uma opção irmos pescar. A nossa opção é somente uma: nos rendermos e desejar sermos restaurados. Porque Pedro, ele foi restaurado à posição que ele nunca deveria ter sequer saído. Você concorda comigo? Pedro nunca deveria ter saído, mas Pedro é restaurado. E quando então ele oferece ali ao Senhor, ele pensa que está oferecendo peixes ao Senhor, mas Jesus não está oferecendo peixes a Pedro. Pedro, assim sou eu e é você. A gente tem aquela petulância de dizer assim: Jesus estava fazendo o churrasquinho lá, mas se eu não chego com os peixes também. Não, queridos, Jesus não precisa dos teus peixes. Jesus, ele quer teu coração. Teus peixes não fazem diferença alguma para ele, mas ele fala: traz os peixes, porque o meu alvo contigo não é peixe, o meu alvo contigo é ministério. Meu alvo contigo não são os teus dramas acabarem nos teus dramas. Meu alvo contigo é te restaurar a posição a qual você nunca deveria ter saído. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Foi a resposta da segunda pergunta. Na terceira, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ó Senhor. E ele fica triste, porque tudo que ele podia dar para o Senhor naquele momento era aquilo, não mais do que aquilo, nem menos do que aquilo. O que Pedro está dizendo para Jesus é isso. E sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Jesus não está dizendo assim, não, ele está dizendo assim: apacenta, vem. Mesmo com o teu amor pequeno, vem. Mesmo com a tua debilidade, vem. Mesmo com a tua incompetência de dar aquilo que eu estou te pedindo, venha. Porque só há lugar de saciedade diante da minha presença. Então sabe o que eu aprendo, queridos? Que tem muita gente vivendo aquém daquilo que poderia viver espiritualmente, porque está esperando algo acontecer para que ele seja melhor. E vai dizer assim: pastor, agora não, porque primeiro eu preciso. Eu vou vir para Jesus, mas deixa primeiro. Eu já estou na igreja e Deus está me chamando para o ministério, mas ainda antes. E sempre a gente fica com essas desculpas, pensando que em algum momento a gente vai estar bom o suficiente para oferecer para Deus a altura daquilo que Deus poderia nos dar. E não é assim. Sabe o que Deus quer fazer com a gente, queridos? Quer restaurar a gente por completo, para que nós não tenhamos mais lugar em nós mesmos e rendamos tudo aos pés do Senhor. Este é o lugar. Por isso não diga: vamos pescar. Quero te dar um conselho, diga: eis-me aqui, Senhor. Ore comigo agora: Pai, eis-nos aqui, Senhor. Se por acaso nós estamos assentados de frente ao mar de Tiberíades, pensando em desistir, Pai, revolve-nos desta mentalidade e converta-nos ao teu coração. Porque o Senhor não precisa de nós, dos nossos peixes, das nossas habilidades. Somos nós quem precisamos de Ti. Oh Deus, como eu preciso de Ti. O Senhor nunca precisou de mim. O Senhor nunca precisou das minhas habilidades cognitivas. O Senhor nunca precisou dos meus talentos. O Senhor nunca... Porque eles são teus, foi o Senhor quem deu. O Senhor nunca precisou de nada que eu pudesse te dar. O Senhor nunca precisou dos anos da minha vida oferecidos a Ti. O Senhor nunca precisou de nada. Sou eu quem preciso te servir. Sou eu quem preciso te amar. Sou eu quem preciso me render. Sou eu quem preciso te conhecer. E eu sei, Deus, que talvez eu tenha pensado em desistir algumas vezes, e talvez hoje tenha sido uma dessas vezes, que eu tenha vindo diante da Tua presença dizendo assim: hoje chega. Hoje é o último dia. Hoje, se não acontecer, eu vou embora. Ó Senhor, tenha piedade, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que o poder do Senhor se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Mas restaura-me para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam
Amém e amém.